A gente tinha visto do domingo passado a alegria que Paulo tinha, hein? Que ele manifestava com os filipenses, hein? Hoje a gente vai entrar nessa coisa mais pessoal que ele tem com eles, hein? Onde ele está dando realmente o que ele pensa sobre eles, o que é ser de Cristo. Aqui ele fala para amigos, irmãos, obviamente, mas amigos, hein? Como eu falei da outra vez, a gente tem irmãos que são amigos, a gente tem irmãos que são irmãos, porque fazem parte da igreja, mas que não são especialmente amigos. Porque a gente se dá por amor, é uma coisa, mas a gente não se dá por amizade. Né? Então a gente tem que amar, é um mandamento. O amor não é uma coisa. Ah, então, se eu te amo, está tudo bem. Se eu não te amo, não, é um dever de amar. Tem muita gente que a gente não amaria, se fosse pelo nosso coração. Agora, a gente ama todos, mas a gente não, às vezes não tem essa amizade, essa coisa, essa conexão com todos iguais, não é? Então, aqui eu estou insistindo sobre isso, porque isso Paulo queria que todos tenham. Essa irmandade, essa amizade. Para um amigo, você fala de tudo. Para um irmão, às vezes, você fala com respeito. Né? Mas para um amigo, ele participa da tua vida, ele participa de tudo. Entendeu? É um confidente, um amigo. Às vezes a gente vai no cabeleireiro, os homens menos, é mais no bar, hein? Para alguns. Eu já não vou mais. Não, mas tem bares até legais. Não, mas bares onde não se toma álcool, mas onde a gente pode ir. Não, mas bar é bar, tem um bar. Entendeu? Um bar é onde a gente vai no bar. Para mim, pode ter vários significados, não obrigatoriamente pejorativo, nem mesmo com uma cervejinha. Um happy hour, né, com refrigerante e porção. Não, é tão bem como uma cervejinha, por que não? Mas eles sempre falam, esses aqui são preconceitos que a gente tem. Vocês acham que eles não se divertiam? Vocês acham que eles não tinham final de semana? Sim. Como a gente tem hoje um churrasco? Muita gente pensa que a vida é chata, que Jesus causa disso. Não é, só que ele é correto, ele é justo, tem justiça. Agora, obviamente, que quando a gente fala de bar, a gente pensa em prostituição, a gente pensa em todos esse tipo de coisa. Então não é isso. Mas é verdade que quando a gente encontra um amigo, às vezes, a gente vai tomar alguma coisa com ele, a gente pode confiar, até com quem ser. Eu conheci garçons na minha vida, eu conheço garçons. Não, hoje eu mudei para cá, então eu estou longe disso. Mas se eu morasse ainda em São Paulo, eu tenho certeza que eu frequentaria ainda alguns restaurantes ou barzinhos, onde eu teria uma grande amizade que eu tenho ainda, se eu volto lá, que eu tenho com garçom ou com barman, sem pensar em coisa ruim. Então a gente não tem que. É isso que o Paulo ele está falando. A gente tem que ter santidade na nossa vida, mas não quer dizer que a gente tem que ser hipócrita, porque aí a gente não é mais santo. Quando a gente começa a falar coisas que não fazem sentido, que não fazem mais parte da vida, então a gente começa a ser hipócrita, porque a gente sai em churrascaria, a gente sai em vários lugares, não tem nada a ver. Isso tem que ser uma vez para todos claro. A gente vive nesse mundo, só que a gente não tem que se deixar manchar por ele. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar dentro de casa e não participar mais de nada. Igual faz as freiras, os padres, né? Senão a gente faz um convento, o convento celeiro do Noé. Não, é convento do Noé. São os doentes que precisam da gente, né? Aí a gente é luz só para nós mesmos. Aí não tem mais como conversar com ninguém, como evangelizar ninguém, como pegar a oportunidade de nada para nada. Ele fica doido, fica trancado lá, não quer ficar doido, porque a casinha do cérebro não funciona mais. A gente foi eu queria contar essa rapidinho antes de começar, porque são exemplos práticos. A gente foi 3, 4 vezes, 2, 3 vezes, lá no japonês, né? Não vou falar o nome. Agora, lá tem uma menina, uns garçons que são muito legais, mas muito legais.
Então, eu acho que são oportunidades para eles sabem, não é, eles veem a gente orar, quando a gente, antes de almoçar. Eu já vi que a menina, ela já me falou uma vez, uma garçonete, que ela viria só, ela não veio, mas não, acho que não pude, porque realmente ela está interessada. Eu estou vendo a conviver o que a gente vive, porque as pessoas veem. É mesmo que a gente vá com pessoas que não fazem parte da nossa igreja, não é? Essas pessoas também é um testemunho para eles. Mas não pode falar, não, agora sou do Senhor, tudo que é do mundo, eu não posso mais me misturar. Não. A gente está no mundo para se misturar, é para justamente levar a palavra. A gente é a luz e o sal do mundo. Eu não posso ser a luz e o sal do mundo se eu não participar mais de nada. Eu posso até abrir um restaurante debaixo da cama. Não, ela tem que ser colocada num lugar alto, onde todo mundo vê ela, para iluminar. E não debaixo de uma cama. Não adianta em nada. Isso é muito importante também, porque como diz lá, né? Somos doentes que precisam, né? Sim. Se a gente ficar só no meio da gente que já está evangelizado, que obra que nós estamos fazendo? Exatamente, nenhuma. Entendeu? Então é isso. A gente tem que realmente. Tem uns que falam, não pode abrir restaurante porque tem álcool. Então não vende álcool. Se for isso, então cada um faz o que quer. Ou vende para quem você acha que pode vender. Você é dono do restaurante. Se eu peço alguma coisa que eu vejo que o outro está se alterando, eu paro, eu que mando. Entendeu? Então eu posso abrir qualquer tipo de comércio, mas tem que ser dentro da justiça, segundo a palavra de Deus. É pronto. Não está escrito em lugar nenhum que a gente tem que se afastar de tudo. Ao contrário, está escrito sempre que a gente tem que se colocar como servo, é amar o próximo. Então, isso são coisas que tem que ser bem claras. Agora eu vou iniciar, senão eu não vou pregar. Quase. Então, capítulo 2 de Filipenses. Há alguma motivação para estar em Cristo? Uma pergunta. Será que a gente tem uma motivação para estar em Cristo? Alguma coisa nos motiva para isso? Vocês querem estar em Cristo? A gente quer. Há alguma consolação que vem do amor? Será que a gente recebe? A gente é realmente consolado quando a gente recebe o amor de Cristo? Ele está perguntando para eles. Ou de amigo para amigo. Há alguma comunhão no Espírito? Ou como é esquisito quando a gente pensa? O apóstolo Paulo, ele pergunta, será que tem alguma comunhão no Espírito? Será que tem alguma consolação que vem do amor? Será que um apóstolo ele vai perguntar isso para qualquer igreja? Não. Vai falar, tem o amor de Cristo, tem, como vocês têm que ter a comunhão com o Espírito. E não vai fazer a pergunta. Há alguma compaixão e afeição entre nós? Tem que haver normalmente, hein? Então ele faz essas perguntas. Então, agora sim, completam minha alegria do apóstolo, concordando sinceramente uns com os outros, entre irmãos, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Por isso que eu falo, a gente tem que ter todo mundo a mesma forma de pensar, não pode ser hipócrita. Então o Francisco quer abrir um restaurante. Aí ele tem que ter a mesma forma de pensar que eu, que você, que o Rocha, que todo mundo, que a minha irmã, que o Elias. Aí todo mundo vai concordar, vai incentivá-lo, ou não. Ou não. Porque se a gente sabe que o Francisco vai se perder com isso, porque cada um é cada um, mas é um amigo, eu tenho que falar. Francisco, sabe um restaurante, você acha que você vai aguentar? Vai ver todo tipo de gente, você vai ter o punho de segurar. Então, se você não, é melhor abrir uma livraria ou um estande de tiro. Você está entendendo? É verdade. Então, amigos estão aqui para isso.
A comunhão está aqui, um só e mesmo Espírito, é isso. É poder aconselhar todo mundo no mesmo Espírito, na mesma justiça, na mesma visão que a palavra. Certo? Mas individualmente. Desculpa. Amando-se mutuamente, trabalhando junto, com a mesma forma de pensar em um só trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito, quer dizer, um e mesmo Espírito, regindo entre nós. Não sejamos egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Então, o que é não ser egoísta? Se ele quer abrir um restaurante, é que todos nós concordamos, não é que a gente tem que concordar ou não, mas tem tudo o mesmo espírito, é que todo mundo acha legal, porque ele também quer ter a opinião de todos, para ver se isso realmente é de Deus. Então, todos vão ajudar também. Todos vão falar, rapaz, quando você abre lá, ou quando você quer abrir, a gente vai te dar uma mão, vai fazer isso. Isso é trabalhar junto. Não está escrito aqui? Amando-se mutuamente, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar em um só propósito. Será que isso aqui é só para evangelizar? Claro que não. Claro que não. Ele não só fala de evangelização aqui. Não sejam egoístas. Isso não é evangelização. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. E consideram os outros mais importantes que vocês. Então, o que o outro quer, precisa, eu tenho que fazer de alguma maneira para poder ajudá-lo, porque ele é mais importante que eu. E se cada um pensa assim, quando eu precisar, vocês também vão se ver menos importantes que eu, como eu vou me ver menos importante que vocês, quando preciso. Entendeu? Ninguém é melhor que ninguém. O versículo 4. Não procuram apenas seus próprios interesses, mas preocupam-se também com os interesses alheios. Então agora vocês entendem por que eu falei todas essas coisas? Porque são coisas da vida. A gente tem que não se preocupar só com nossos interesses, mas com os interesses dos outros, do dia a dia. O que ele faz? Somos amigos. Então, se somos amigos, a gente conversa um no outro, não é? O versículo 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Cristo Jesus não só evangelizou, ele ajudou, ele curou. Esse aqui não é levar só a palavra. E também é ser prático na vida. Em muitas coisas ele foi prático. O primeiro milagre dele foi um milagre muito prático. Ele transformou água em vinho numa festa de casamento. Então, tudo que a gente faz são formas de evangelizar quando a gente o faz com amor. É vindo do Senhor. É para ajudar e servir. Embora, sendo Deus, não considerou-se igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, é assim que Jesus agiu. É assim que Jesus espera que agimos também. Que a gente não se considere melhor que o outro, principalmente quem tem um pouquinho mais que é mais ancião, que é mais velho dentro das comunidades, das igrejas, eles não se consideram, peraí, eu estou ensinando, eu que estou fazendo. Não, cada um tem o serviço dele, o ministério dele. Cada um tem a mesma importância, como a gente já viu, cada um é membro de um socorro. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Quem? Jesus, hein? Ele lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobra onde? Nos céus, na terra, aqui e debaixo da terra. E toda a língua declara que Jesus é Cristo,
e Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho o Espírito Santo, todo joelho também se dobra, porque Jesus nos deu a sua pessoa. Ele falou, quando eu vou, eu não vos deixo órfãos, eu tenho que ir para que vocês possam receber e abrigar o meu Espírito Santo. E vocês farão coisas maiores, maravilhas maiores que eu fiz. Está escrito em Marcos, se não me engano. Então, aqui está escrito que a gente, então, quando precisar, é que a gente, através do nome do Senhor, a gente declara que Jesus é Cristo, é Senhor, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Então, quando a gente precisa lutar contra alguma coisa, tem que usar essa autoridade que o Senhor deixou com a gente, porque está lá escrito, isso não vem de mim. O versículo 12, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que eu faça. Trabalhem com afinco, quer dizer, com perseverança, com firmeza, a sua salvação, a nossa salvação. Obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Não é de realizar aquilo que é do nosso agrado, mas aquilo que é do agrado dele. Aqui ele fala de seguir as minhas instruções, por quê? Porque não tinha a palavra escrita na época, hein? Então, ele era Paulo que transmitia as boas novas. Então, obviamente, era para seguir as instruções do Paulo. Só que hoje não é mais a mesma coisa, não pode pegar isso para a gente. Eu não posso falar, agora vocês têm que seguir minhas instruções. Você vê aqui. Eu estou instruindo vocês, vocês têm que seguir as minhas. Não. Eu estou repassando a palavra. Vocês têm que seguir as instruções da palavra. As minhas instruções não valem. O que vale são as instruções que a palavra deixou. Eu estou só retransmitindo. Mas, nesse caso, o Paulo falava as minhas, porque não havia nada escrito. Havia o Antigo Testamento. A gente chama hoje de Antigo Testamento. Aí ele fala assim, façam o que tem na... Vamos pensar que hoje é a palavra, hein? O 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes, resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. O que a gente falou, que a gente é a luz, brilhando como luz, resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. A gente está vivendo nesse mundo. Não tem que se esconder. A gente vai onde a gente quiser. Só que não pode se deixar levar por eles nunca. Quando a gente vê que não é bom para a gente, então tudo bem. Se a gente não consegue fazer um bom trabalho, é melhor cair fora. Para a gente não se contaminar. Mas até então, tudo me é permitido, mas tudo não me é necessário. É isso. Apeguem-se firmemente. Desculpa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Isso cada um de vocês vai poder se orgulhar disso. Quando vai chegar o fim dessa vida, vocês vão todos chegar no fim da corrida, hein? Perto da linha de chegada, cada um vai poder falar, puxa, eu não fiz essa corrida em vão. Foi muito bom. Eu deixei muitas coisas boas atrás de mim. E nunca é tarde para deixar isso, para fazer isso. Nunca é tarde, entendeu? Para a gente depois falar, não, mas teve pouco tempo, mas eu deixei tanta coisa boa mesmo assim. Né? Falei com tanta gente, mudou tanta coisa. Eu sempre andei segundo a justiça da palavra, não me deixei mais corromper.
É isso, agora estou no fim, eu estou só aguardando minha recompensa, meu galardão. É maravilhoso poder pensar isso, hein? Contudo, 17. Me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-o a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço de vocês é uma oferta a Deus. Então ele fala, de qualquer maneira, mesmo se eu perder, se eu não chega a atravessar a linha de chegada, eu me alegrarei da mesma forma. Por quê? Porque eu fiz um serviço fiel, entregando a Deus, porque eu me entreguei a Deus como uma oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus hoje. E quer que todos vocês participem dessa alegria. Se alegram-se, eu me alegrarei com vocês. É isso a amizade. E quando o amigo vai bem, o outro também vai bem. Quando ele vai mal, o outro também sente e vai ajudando. Não é? Realmente aqui essa carta é maravilhosa. Ele fala realmente como para amigos mesmo. Hein? Se for, o 19, da vontade do Senhor Jesus, espera enviar-os Timóteo em breve para visitá-los. Não esquecemos que ele está escrevendo da prisão de Roma. Hein? Então ele não poderia vir ele mesmo. Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Não tinha telefone naquela época. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo, com o umbigo deles, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Você vê como ele fala claramente? Todo mundo está preocupado com o próprio destino deles. Vocês não estão nem ligando. Vocês não querem saber o que é importante para Jesus, fazer as coisas para Jesus, mas para eles. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas, na evangelização. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. Ele não sabia se ia ser libertado, se ia ser morto. E tenho confiança no Senhor que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito, que foi um dos fundadores da igreja lá, um grande líder de Filipe. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês, para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. Ele tinha saído de Filipe para ir lá levar umas ajudas, umas ofertas para o Paulo lá na prisão. Então ele está lá, quer mandar ele de volta. Aí, como eles conhecem ele bem, ele fala, ele quer muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. Então, se eu estou longe ou você está longe, é que eu sei que você está doente, então obviamente, eu estou angustiado de saber como está indo. Não tem essas coisas de... Hoje é muito fácil, né? Tudo é fácil para a gente. Então, tudo se torna tão óbvio que a gente às vezes esquece os sentimentos, né? Porque a gente tem... Todo dia se fala, todo dia é possível falar, estou ruim, estou bem. É muito fácil, é só digitar lá e falar, estou ruim. Eu já sabe. Entendeu? Agora, naquela época, não. Né? Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não estivesse numa tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria, pois no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve ao ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês não podiam fazer, porque estava lá em Roma. Eu vou continuar rapidinho não, vou continuar para a gente poder acabar hoje
É bem curtinho, o 3. O 4, como eu falei, eu vou deixar para outro dia. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de lhes dizer essas coisas. E faço para protegê-los. Quantas vezes ele fala alegrem-se no Senhor nesses capítulos? Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem circuncisão. Hoje não são mais mutiladores, são mentirosos, são gananciosos, são esses falsos pastores, mestres, que exigem coisas que não tem na palavra. Hein? Aqui eles exigiam circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, não por obras, somos os verdadeiros circuncidados. Então, por quê? Porque a gente tem o Espírito. Isso que é o sinal. Isso que é um selo. Muito mais que se mutilar a pele. Alegramos-nos no que Jesus fez por nós. Nós colocamos nenhuma confiança em esforços humanos. Olha como é forte. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensem ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Vocês entenderam isso? Ele não colocou nenhuma confiança nos esforços, nas obras. Mas ele fala, ainda que se tem uns que pensem que através dos esforços, eu sou o que mais fiz esforço para poder comprovar isso. Mas não é isso que importa. Mas ainda assim, eu não parei. Eu posso demonstrar para todo mundo que eu não teve só fé, mas teve as obras também. Eu teve tantas obras quanto teve fé. Tá vendo? Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensem ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Não é? Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento. Como todos aqui, são o quê? Brasileiros e católicos de nascimento, certo? Receberam as unções lá da igreja, talvez todos. Católica, não sei, talvez todos não. Mas a maioria. Como ele aqui, hein? Ele foi, eu vou reler, 5. Foi circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era um extremista, zeloso, católico firme, seria hoje, mas é mesmo, ele está falando aqui. Era tão zeloso que perseguia a igreja. Tem uns que perseguem os evangélicos, chamados de evangélicos. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considera insignificantes por causa de Cristo. Agora que ele conheceu a palavra, as boas novas, ele considera tudo que ele viveu, nasceu, cresceu com isso, insignificante. Se todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, por causa de Cristo, não por causa de algum homem, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Lixo já não é grande coisa. Ele considera as coisas, as tradições, toda essa lei que eles fizeram com as tradições, os fariseus, menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. A fim de eu poder ganhar a Cristo, eu ter Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei. Eu não conto mais com isso, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo.
Pois é com base na fé que Deus nos declara justa, não com base em esforços. Não adianta eu querer completar ou fazer mais um sacrifício que Cristo já fez. Não tem como, é pela fé. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Você isso aqui ele vai poder experimentar. Só que ele estava já ansioso, hein? Todos nós vamos experimentar isso. Só que ele estava tão ansioso que ele falou, mas eu queria poder participar desse sofrimento que ele teve na cruz, para já poder experimentar a ressurreição, ser na glória com ele, realmente na glória. Não estou dizendo que já obtive tudo isso e que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei. Você vê Paulo Não falando. alcançou, né? Ainda a gente não é perfeito. Né? Agora tem gente que se acha, não, porque, calma aí, eu sou o tal de tal. Né? Tem lá minha carinha, está lá nessa xícara. Vocês estão tomando água. Mas é triste, mas tem quantas igrejas que tem? Quantos não, mas tem algumas que tem a cara de um. Que vende umas xícaras com. Eu já vi. Pastor, mágica. Parece. Se você chegar e falar assim, pô, eu já tenho 40 anos aí que estou congregando. Que bom, continue assim, não desista. Né? Mas sabe, quando você percebe que o cara fala com. Sabe? Você tem que ter um orgulho de estar lá na caminhada, nessa corrida, né? Da salvação. Mas quando você fala, quando isso vem espontaneamente assim. Exatamente. Não que o cara baixa do peito, não, mas eu sou isso. É complicado. Não, é muito difícil isso aí. Onde que a gente estava, né? Não, irmãos, não alcancei. Não, irmão, no 13. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, ele esquece do passado. Tem gente que remoa sempre para o passado. Porque eu fui assim, então acho que Deus não vai poder me abençoar, sei lá, eu não sou bom o suficiente. Não tem isso. A gente tem que esquecer do passado. Uma vez que a gente é nova criatura, principalmente para quem se batizou, já era. Tudo que a gente já fez na nossa vida, o capeta não pode nem nos lembrar, porque foi lavado, não foi esquecido. Então não é como um HD que a gente vai buscar na memória. Foi lavado, foi apagado do HD. Acabou. Não tem como o capeta voltar. Se ele volta e fala, não estou lembrando disso não, porque sou nova criatura. Isso deve ser numa outra vida. Acabou. Era numa outra vida. Aí sim. Não estou falando de reencarnação, mas era a vida que eu tinha de pecador. Todos nós alcançamos a maturidade 15, né? Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. É por isso que eu estou agora falando, eu falei no início, né? Eu gostaria muito que a gente saísse de um padrão de estudo bíblico que seja de uma revistinha, porque, como está escrito aqui, todos nós que alcançamos a maturidade, a gente não está mais no leite. A gente já é capaz de dar os fundamentos bem dados da palavra, não é? A gente já é capaz de apontar o erro quando tem erro. E de falar, não, peraí, na palavra está assim. Está escrito que a gente tem que ser capaz de poder apontar, né? A gente tem que saber o que a gente está falando. Então, a gente já passou dessa coisa de criancinha que está mamando. Um convertido, um batizado, ele já tem tudo o poder, toda a autoridade que o Senhor pode dar para alguém para evangelizar, para repreender, para guiar, para ser a luz do outro. Então, todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar
quanto a essas coisas. Vocês concordam com essas coisas que estão escritas na palavra? Ou vocês têm divergência? Não. Todo mundo concorda. A gente está num espírito só lendo da palavra. Nenhum de nós vai falar, peraí, eu acho que esse aqui não é bem assim. O Jesus ele fez, mas eu faria de outro jeito. E tem uns que estão capazes de falar isso. Entendeu? Aí, se discordarmos em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Eu que eu estou falando, às vezes eu oro, no final, eu falo, Senhor, às vezes tem coisas que eu talvez não consegui passar de um jeito certo. É óbvio, eu sou ser humano. Entendeu? Eu não sou Deus, eu preciso do Espírito para falar. Mas eu sempre falo, se eu falo em coisas de mim, porque uma grande porção vem de mim também. Não sou aqui, sou de carne e osso, então tenho sentimentos. Estou olhando para as pessoas, estou vendo a cara que vocês fazem. Isso às vezes influencia, mas é verdade. Quando eu vejo todo mundo dormindo, estou pensando assim, será que eles estão escutando? Será que eu estou? Será que eu estou aqui? Será que eu tenho que gritar um pouquinho mais para eles acordar? A gente tem essa coisa, né, que vem da gente. A gente não consegue ficar cego. Então eu peço sempre ao Espírito, Senhor, se eu não conseguir passar a mensagem da forma, você não pude me usar da forma que você queria, então eu sei, pela fé, que essa mensagem você vai endireitar o que chegou torto. Isso a gente pode confiar. É isso que ele está falando aqui. Você vê? Confio que Deus... vou reler o 15 inteiro. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordaram em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Porque eu não consegui, então, dar essa convicção. Não é eu, mas a minha atitude. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então, a gente já concordou sobre a veracidade da palavra? Todos nós concordamos, não é? Que a palavra é o ponto de referência. Então, todos nós, cada um individualmente, pode pegar a palavra e mostrar para o irmão. Espera aí, meu irmão. Você está agindo assim, mas aqui na palavra você não concorda que a palavra está certa? Então, o que você está achando? Mudar. É voltar para o que você tinha, os votos que você fez quando você se batizou, quando você se converteu. Então, é isso que a gente tem que ter. Quando a gente tem a gente é membro do mesmo corpo, é muito importante a gente ter isso. Não pode deixar passar. Entendeu? Porque é o Espírito Santo que vai mostrar para o irmão quando a gente vai mostrar na palavra. Certamente ele vai mostrar. Entendeu? Ele fala, confia que Deus esclarecerá para vocês. 17. Irmãos, sejam meus imitadores. Já que eu coloquei Bíblia, Jesus, porque na época... E aprendem com aqueles que seguem nosso exemplo. Arrependem-se também. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Quando fala, é nos frutos, é na conduta, é no que produz, no que fala, no que como é, que a gente reconhece quem é amigo e quem é inimigo da cruz de Cristo, da palavra. Aí ele fala, vou repetir. Pois, como lhes diz muitas vezes, eu digo também, muitas vezes tem falso pastor, tem gente que quer se aproveitar. E digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição deles mesmos. O Deus deles é seu próprio apetite. Em outros lugares é escrito os desejos deles, seu próprio corpo. Lá eles falavam muito do ventre, quando falavam do desejos ruins, porque a gente tem que imaginar que na época não tinha internet para ver coisas ruins, hein? Na internet. Não tinha tudo lá. Quando eles queriam fazer coisa errada,
Era orgias, comida, comilança. Era esse negócio de romano e grego, onde eles iam lá, deitava com umas meninas abanando, enchendo de uvas, bebendo. Era isso. Era então, é por isso que sempre na palavra se refere com a comilança. Eles falam que os comilão não alcançam o reino de Deus. Não é porque eles estão, já falei isso, né? Quem come, não tem nada a ver com os gordos ou com os magros, porque senão nenhum gordo vai passar a porta estreita. Então, tem a ver com o estilo de vida, a cultura que eles tinham lá. Entendeu? Hoje seria não comilão, seria o cara que não para de olhar sites de prostituição, de sei lá de quê. Tem muitas coisas que hoje poderia constar aqui, que não é o vento. Hoje a gente faz um churrasco, mas lá na época era só isso. Só que a gente não tem as coisas que acompanham que eles tinham. Quando a gente faz um churrasco aqui, é uma confraternização. Lá ele saía como... Hoje sai, como a gente falou no início, pensa em coisas ruins quando vai no bar, porque vai ter outras coisas. É isso que... Isso é muito importante a gente ver, porque tem tanta gente que fala que a comilança, o ventre, quem come demais não vai para o reino de Deus, mas é um absurdo. Não tem nada. Trabalha, né? Tem nada a ver, não é mesmo? Pode comer com prazer. O negócio é não se viciar. Eu não posso tomar, sei lá, uma lata de leite condensado, não levantar, uma não dormir, 2 caixas de bombom. Tudo que vicia, que eu não posso mais parar, eu não sou mais mestre, não tenho mais... Tudo que eu perco, meu domínio próprio, quer dizer que eu estou dentro das garras do demônio. Mas tem nada a ver com comer. Estão rumando para a destruição. Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se das coisas vergonhosas. Senão não seria vergonhoso, hein? Se fosse o apetite. E pensem apenas na vida terrena, em todos esses prazeres. Mas que era isso, esses orgias com comilança. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Eu vou acabar aqui com o primeiro versículo do capítulo 4. Portanto, então, agora, para resumir tudo que a gente leu. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês, é isso de fato, e anseio vê-los, pois são a minha alegria e minha coroa de recompensas e graças a Deus. Obrigado, Senhor. Eu vou ainda orar, mas eu queria esse aplauso para o Senhor, porque realmente vocês estão... Se a gente não tivesse, eu acho para minha irmã também, que a gente está abrindo a casa aqui, isso vocês são realmente a nossa coroa. Não me vangloriando, mas me vangloriando em Deus, porque vocês são meus irmãos amados. Eu realmente, como fala Paulo, a gente é amigos, a gente abre a nossa casa, a gente está disposto para tudo que é do Senhor. Isso não para me vangloriar, mas realmente me vangloriar em vocês. Em vocês. Vocês são a nossa coroa. Eu tenho certeza disso. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essas palavras, Senhor, por nos conscientizar, por colocar esse laço de irmandade, mas além do laço de irmandade, esse laço de intimidade, não somente contigo, Senhor, mas entre nós, entre amigos, Senhor, entre irmãos. Você está escrito que às vezes, na tua palavra, está escrito que um amigo às vezes faz coisas que um irmão não faz.